Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal EUNBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira. Estamos aqui para dar prosseguimento ao quarto e último trimestre de 2018, na lição dos adultos, onde nós estamos falando aí as parábolas de Jesus, tá certo? Nós já estamos aí na 10ª lição, já estamos aí finalizando mais um trimestre, né? mais um ano na presença do Senhor, todos os domingos aí, lecionando, aprendendo, ensinando e aprendendo a palavra de Deus, tá certo? As 9 videoaulas anteriores você encontra aí no meu canal, no canal EUNBD. Todas as lições estão agrupadas ali em playlists, onde facilitará aí a sua localização, tá certo? Já quero deixar aí o meu recado a você que é professor da escola bíblica, que você pode estar usando também esses slides na sua igreja. É só baixar ou fazer download aí em PowerPoint, está na timeline do vídeo, e você pode estar usando na sua igreja, é gratuito, tá certo? Aos irmãos aí que faz uso do meu trabalho, muito obrigado, que Deus abençoe. Especificamente esse vídeo, ele atrasou, achei que não seria possível estar gravando esse vídeo, então de última hora eu estou aqui tentando ajudar os irmãos aí, fazendo esse vídeo aqui às pressas, que esse final de ano tem sido muito corrido. Mas orem por mim, orem pelo meu ministério, ore por esse trabalho para que o Senhor nos dê vitória, tá certo? Porque todo trabalho ele tem as suas dificuldades para colocar em prática, tá certo? Não existe caminho fácil, existe caminho certo, não é isso? Bom, mas sem mais delongas, sem demora alguma, nós já vamos para a lição de número 10, mas quero pedir a você, antes de nós já entrarmos na lição, que se você não for inscrito no canal, se é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, está entrando em contato com a gente aí através desse vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos, tá certo? E deixa aí seu joinha, seu like, seu gostei. E você que é inscrito do canal, aquele abraço, muito obrigado. E só resta pedir a você para deixar o seu joinha também, tá certo? Lição de número 10 tem por tema: precisamos de vigilância espiritual. É o tema que nós vamos estudar no decorrer desta lição, tá certo? Então fique comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar no teu crescimento e na tua vigilância espiritual, tá certo? Texto áureo se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade prática, diz assim: mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. Leitura bíblica em classe também está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 45 ao 51. Como de costume, não faça a leitura desse texto para nós ganharmos tempo aqui dentro deste vídeo, desta aula. Aconselho você que depois você possa estar fazendo a leitura aí, se você tiver de posse a sua Bíblia ou a sua revistinha da CPAD. Beleza? Então, vamos para a introdução. Na introdução diz assim, ó: Jesus nesta parábola, ele está trazendo ensino escatológico para seus discípulos. Ou seja, ele inicia sua mensagem ou suas mensagens falando a respeito do princípio das dores, depois das perseguições dos falsos profetas. Também ele fala sobre o esfriamento do amor e etc, etc, etc. Depois você confere no capítulo 24 de Mateus aí, né? Você pode ler do versículo 3 até o versículo 14. Então ele continua falando, em seguida ele fala sobre a grande tribulação e sobre sua própria volta, também sobre o arrebatamento dos salvos, ou seja, o arrebatamento da sua igreja. Então nesse momento ele está visando o quê? Ilustrar a necessidade da vigilância.
ele aborda a necessidade de estarmos preparados para a sua vinda. Então, essa é a recomendação que Jesus está fazendo aí, tá certo? Ele aborda aí a necessidade de nós estarmos alerta, atento, porque ele está às portas. A sua vinda está bem perto agora de que quando nós nos convertemos a Cristo, tá certo? No tópico 1 diz assim: interpretação da parábola dos dois servos. Subtópico 1, o servo bom e fiel. A parábola ela é contada tendo como base uma comparação entre o comportamento dos dois servos. Olha só, o primeiro servo, ou seja, o servo fiel e prudente, confiado em uma posição superior, esforça-se para realizar zelosamente a tarefa recebida. Já o outro, porém, ele sabe que não é a de... Porém, ele sabe, não o outro, mas o mesmo servo, perdão, ele sabe que não é administrador geral da casa, mas apenas um despenseiro. Então, olha só, este servo, ele sabe que ele não é dono, ele sabe que aquilo que ele possui não é dele, ele é simplesmente um administrador. Simplesmente é assim que nós somos. Tudo que nós temos está confiado à nossa administração e temos que fazer isso bem, tá certo? Por ser um servo fiel e prudente, ele agora tem a oportunidade de demonstrar na prática se realmente é sábio, pois o seu Senhor o premia, promovendo a administrador de todos os seus bens. Subtópico 2. Então, no subtópico 1, nós falamos do servo bom, que soube administrar bem ali os bens que o seu Senhor confiou ali, aos cuidados da sua fazenda, se assim possamos dizer. Agora, nós vamos falar do servo mau. Um honrou o seu Senhor e o outro. Bom, o segundo servo, recém-promovido, agindo de forma antiética, preferiu agir como um tirano em casa alheia, olha só, prevalecendo da momentânea posição e entregando-se à devassidão, agindo responsavelmente, contando com a demora do seu Senhor. Então, ele parece pensar que o seu Senhor se atrasará. Então, esse servo, o que ele fez? Bom, eu acho que o meu Senhor não vai vir agora, então tudo que ele tem deixou ao meu cuidado, então eu vou usufruir da forma que eu quiser. E sabe-se lá se meu Senhor vai voltar, ou se vai voltar, não sei quando. Então ele usou ali de uma forma antiética e negligente os bens que não era dele, que só cabia a ele administrá-lo da melhor forma possível. Por isso começa a prevalecer-se e resolve-se se divertir maltratando seus conservos amigos de trabalho. Como não bastasse ele usar o que não era dele, agora ele maltrata os conservos dele, ou seja, os funcionários a qual ele era chefe, a qual ele tinha autoridade. Então ele usa agora de autoridade para maltratar os seus servos, seus companheiros ou os seus trabalhadores, ou como diz aqui, os seus conservos, tá certo? Agindo assim, ele revela seu verdadeiro caráter, isto é, mostra-se maligno. Enquanto o primeiro servo foi promovido, isso lá no versículo 47, ele é jogado para fora da casa, ou seja, ele terá a mesma sorte que está reservada aos servos infiéis. Então, um dos atributos de Deus é justiça. Deus é justo. Então, se um fez a sua parte, que lhe foi confiada, o outro não fez. Então aquele que fez foi premiado, e o que não fez foi ali afastado ou jogado para fora da sua casa e lançado ali nas trevas, onde Jesus diz que tem pranto, choro e ranger de dentes. Então o Senhor é justo e ele pagará cada um devido aí a sua medida, tá certo? Subtópico 3, o destino escatológico. Ao descrever
o castigo reservado para o servo infiel, o Senhor Jesus ele fala do destino final dos hipócritas, ou seja, isto é, no lugar para onde estes irão. Então Jesus está falando aqui, escatologicamente, estava mostrando, né, para onde o ímpio irá no futuro, né, para onde são direcionadas aquelas pessoas que foram infiéis com o seu Senhor. No versículo 51 diz: haverá pranto e ranger de dentes. Os hipócritas, porém, estão preocupados em apenas parecer e não em ser. Então, o que importa para Deus não é parecer. O que importa para Deus é o que você é o que eu sou, é o ser e não o parecer, certo? O servo bom e fiel é aquele que se mantém ocupado, procurando sempre cumprir fielmente as suas tarefas. Esse é o servo bom e fiel. Então, dessa forma, o servo estará sempre preparado para quando o seu Senhor retornar. Então, o servo bom e obediente, aquele que faz a vontade do Senhor, é aquele que está sempre trabalhando na obra do Senhor, se preparando, né, aguardando aí o retorno do Mestre, tá certo? O mau servo é irresponsável e, prevalecendo da confiança, abusa da posição e mostra-se indigno da posição que o seu Senhor lhe confiou. Tópico 2. Uma chamada à vigilância. Subtópico 1. Vigilância. O ensino sobre a vigilância é constante no ministério de Jesus. Mateus 26:41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Aí ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, oração é bom, mas oração sem vigilância é um terreno perigoso. Por quê? Porque as duas coisas têm que andar juntas. Você tem que vigiar e orar. Às vezes a pessoa ora demais, mas não vigia, ou vigia de menos. Então não se deve orar demais e esquecer da vigilância, e também não se deve estar sempre vigilante, mas não orar. As duas coisas têm que andar juntas aí, tá certo? No intuito de demonstrar de que forma devemos nos manter vigilantes. Então Jesus estava mostrando ali, através dessa parábola, como nós nos devemos manter sempre em alerta, sempre em vigia, né? Tá sempre ali atento. Então o Senhor Jesus narrou a parábola ali dos dois servos, primeiramente contrastando o perfil de ambos, ao mostrar que um era bom e o outro era mau. Então ambos os servos, o Senhor da narrativa confiou a tarefa de cuidar de seus bens. Então a mesma tarefa foi dada para os dois. O Senhor da narrativa aqui dessa parábola que Jesus narra, esse Senhor ele confiou os mesmos bens a ambos os servos, só que um cumpriu, né? Um respeitou, um fez conforme o seu Senhor ordenara, e o outro, né, fez aí da sua maneira. O que nós vemos hoje dentro de muitas igrejas aí pseudo-evangélicas é isso: cada um faz o que quer, né? Se intitula apóstolo, se intitula reverendo, se intitula pastor, um monte de coisa, e faz e abusa. Saiba de uma coisa: tudo que nós fazemos iremos prestar conta um dia, tá certo? O bom os alimentava em quantidade e hora correta, já o mal os espancava, desprezava-os e, como se ainda não fosse o bastante, comia e bebia como bêbados. Então o servo bom, a qual o Senhor confiou ali os seus bens, os seus funcionários, esse tratava tão bem as coisas do seu Senhor, como também os servos do seu Senhor, que era conservo dele, ou seja, os funcionários a qual ele, vamos chamar assim, era supervisor. Ele era supervisor daqueles funcionários. Então ele tratava muito bem, alimentava-os na hora certa, né? Vamos dizer assim, pagava seus devidos, pagava-lhes o que era devido, não ficava devendo nada para ninguém, tá certo? Já o outro não dava nem aí, não queria saber de acertar conta com ninguém. O que ele fazia mesmo era comer e beber com os que gostavam de festa, de farras, né? Então quem vai por esse caminho aí não encontra resultado bom no final. Então devemos pensar o seguinte, que nem tudo que começa certo vai terminar certo.
Então, o importante não é começar certo, o importante é terminar da forma correta, da forma que o Senhor queira. Então, às vezes não começamos tão bem, mas no final tem que ser bem, tem que ser dentro da vontade de Deus. O servo bom, além de fiel, era vigilante, administrando bem aquilo que recebeu do seu Senhor. O destaque e a vigilância nesta parábola se manifesta como sendo o exercício correto da mordomia, ou seja, o homem vigilante pratica a administração responsável do que recebeu do seu Senhor, tá certo? Sabendo que está lidando com o que não é seu e que brevemente terá de prestar conta. Então, isso aqui é importante nós refletirmos. Estamos lidando com coisas que não é nossa, iremos prestar conta, inclusive a nossa vida. A minha vida não é minha nem é sua, é emprestada, o Senhor que nos deu. Então, nós prestaremos conta também da nossa vida, do que fizemos com a nossa vida, do que fizemos com o templo do Espírito Santo, que aí já é um outro ponto, que é o corpo. Quem destrói o templo de Deus, Deus também assim o destruirá, tá certo? Então, tudo que nós temos é emprestado e iremos prestar contas. Jesus nos manda estar acordados, ou seja, alertas, vigilantes, circunspectos. Olha o que ele diz em Mateus 25:13. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então temos que ficar vigilante, não sabemos quando o Senhor irá voltar. Uma coisa nós temos certeza, Ele vai voltar. Agora, se é hoje, se é daqui a 10, 20, 30, 100 anos, não sabemos. Mas devemos fazer a nossa parte, estar vigilante, tá certo? E cuidar bem dos bens que foi nos incumbido. Nós temos uma incumbência e os bens não é nosso, nós somos administradores das coisas de Deus, tá certo? Subtópico 2, ninguém sabe o dia. A necessidade de vigilância é clara, pois assim como os servos da parábola não sabiam o momento certo do Senhor deles voltar, assim também ninguém sabe quando Jesus Cristo virá, ninguém sabe, tá certo? Mateus 24:36 diz que quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, quem sabe quando Jesus vai voltar? Ninguém sabe, tá certo? Então devemos ficar alerta. Não podemos nos esquecer que, assim como retratado pelo Senhor Jesus Cristo, ali na parábola, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2 diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então, dia, hora, ninguém sabe, mas ele virá assim como o ladrão vem, ele não vai avisar. Se ele fosse avisar, a gente se precavia, não é assim? Tópico 3 e último tópico desta pré-aula: vivendo com discernimento, vida dissoluta. Infelizmente, a postura do servo infiel de espancar os conservos, além de comer e beber com os bêbados, essa postura revela um desejo que precisava apenas de uma oportunidade para se manifestar. Então esse servo ele já era ruim por natureza. O que estava dentro dele só precisava de uma oportunidade para sair para fora. E essa foi a oportunidade. Então, quer conhecer o homem? Dá-lhe poder, não é assim? Tal comportamento nos lembra de um momento anterior no mesmo sermão, quando Jesus falou sobre os dias de Noé. No versículo 38 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim, que nos dias de Noé ele faz essa comparação. Ele dizia: comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então, assim como foi nos dias de Noé, que o povo não deu muita importância, né? Não estava nem aí, achava que não tinha que prestar conta a ninguém, fazia o que queria, veio o dilúvio e matou todos eles, tá certo? Com exceção de Noé e sua família. De igual forma, a vida dissoluta do mau servo e de pessoas que se comportam como ele terão como destino um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Que lugar é esse? Jesus chama esse lugar de inferno ou Geena, lago de fogo, de enxofre. É para lá que vai todas as pessoas que têm um comportamento como esse servo mau aqui da parábola dos dois servos, tá certo? Então, nós devemos observar e ver aonde nós estamos errando, para que nós
dia após dia, possamos moldar pelo poder da palavra e do Espírito Santo a nossa vida e se enquadrar dentro dos princípios divinos e não ter atitudes como a desses servos aqui, tá certo? De usar as coisas de Deus ou fazer aquilo que a gente bem queira, que não é assim que funciona e não é por esse caminho que devemos seguir. Subtópico 2, vida santa. Desde os tempos de Moisés, o povo de Deus é exortado a viver uma vida santa. Levítico 44 e 45 do capítulo 11 diz: pois eu sou o Senhor, Deus de vocês, congreguem-se e sejam santos. Melhor, consagrem e sejam santos, porque eu sou santo. Não se torne impuro com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, seja santo, porque eu sou santo. Essa é a recomendação do Senhor. Porém, o que é uma vida santa? Que fala de santidade, mas o que é uma vida santa? Bom, uma vida santa é uma vida separada e consagrada totalmente ao Senhor. Para o povo da nova aliança, ou seja, a igreja de hoje, a mesma vida de santidade também ela é requerida, porque em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 16, está escrito o seguinte: pois seja santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então lá está escrito que nós devemos ser santos, porque o Senhor é santo. Pois temos mais luz e conhecimento em relação às coisas de Deus do que o próprio povo de Israel. Hoje nós temos a possibilidade de conhecer mais a Deus do que antigamente, na época do povo de Israel, onde nem Bíblia existia, estava sendo escrevida. Então a história do povo estava sendo escrevida. Hoje nós temos tudo isso como exemplo. Então temos mais luz do conhecimento, nós temos mais recursos para estudar, para conhecer a palavra do Senhor, tá certo? Para o povo da nova aliança, isso foi voltar. Meu Deus, sai daqui, mas não, hein? Tá. Hoje, mais do que em qualquer outra geração de cristãos, precisamos nos lembrar de que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação ninguém vê a Deus. Então, mais do que qualquer outra geração de cristão, nós precisamos lembrar de que sem a santificação ninguém vê o Senhor. Então, Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Devemos ter isso claro em nossos corações, lembrando também de que o Senhor Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, ou o seu Senhor. 24, 42 do livro de Mateus. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a regra continua ainda. A palavra de Deus é a mesma, a santificação exigida lá para o povo de Israel também é exigida para nós nos dias atuais, tá certo? E muito mais ainda, porque hoje nós temos meios, se comparado àquela época, muito mais além de nós nos santificarmos, de nós nos aproximarmos de Deus e conhecer a Deus através da sua santa palavra. Subtópico 3 e último subtópico: administrando os bens. A postura do servo bom e fiel que administra os bens de seu senhor, conforme a justa ou a justiça faz jus à própria expressão servo, visto que esta retrata o perfil de um ministro dedicado. Olha só, alguém que se sente satisfeito em cumprir o seu dever, que é servir ao seu Senhor. Devemos ser bons servos, ou seja, eficiente e dedicado. Capítulo 4, versículo 10 de 1 Pedro diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus
em suas múltiplas formas. Então, cada um de nós devemos ser bons e eficientes e dedicados naquilo que nós fomos colocados para fazer. Qual é o teu chamado? Eu sou pregador, então se dedique ao estudo da palavra. Eu sou músico, então se dedique à música, vai fazer curso, e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo também, ele falou sobre esse assunto, dizendo ser necessário que os homens nos considerem como ministro. Olha que responsabilidade. Ou seja, servos e dispenseiros, isto é, administradores daquilo que Cristo coloca sobre nossa responsabilidade. O que Deus tem colocado sobre a tua responsabilidade, meu irmão ou minha irmã, você que está me ouvindo. Então, olha só, requerendo apenas que cada um se ache, seja encontrado fiel. Isso é importante, isso é muito forte, né? Então, Cristo nos deu algo, né? Colocou sobre a nossa responsabilidade algo, então Ele vai requerer, né? Ele vai pedir, né? Que nós apresentamos aquilo que Ele nos deu e o que é que nós temos feito com aquilo, o que é que nós estamos falando. E outra, quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar fiel àquilo a qual Ele nos outorgou, tá certo? Portanto, mais que fidelidade e prudência, o Senhor requer de nós que sejamos bons e fiéis administradores do que não é nosso. Nós não temos nada, tudo é do Senhor, então temos que cuidar bem daquilo que é do Senhor, tá certo? Quando você compra um carro novo, você não cuida bem dele? Então, temos que cuidar bem das coisas do Senhor também. Mas não é só no momento, é até a vinda do Senhor. Para finalizar, na conclusão, diz o seguinte: há pessoas que estão se conduzindo de modo dissoluto e fazendo mau uso dos bens que o Senhor deixou em suas mãos. São maus servos, olha só, corre o risco de serem pegos de surpresa e acabarem lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, o servo vigilante está preparado para a vinda de Jesus. Ele não apenas está vigilante, como prega sobre a vinda de Jesus. Pois, como bom administrador e despenseiro, ele sabe que é seu dever anunciar a vinda de Cristo. O vigilante guarda o que tem, exercitando seus talentos. Ele administra com fidelidade os bens de seu Senhor, sabendo que um dia ele irá, ou o Senhor dele, né, virá, sabendo que um dia será promovido às mansões celestiais. Então, o bom administrador, o administrador fiel, ele sabe que um dia ele irá prestar conta, né? Que um dia será provido aí as mansões celestiais para ele, aonde ele irá usufruir. Então, por isso nós devemos ser fiel, vigilante e prudente até a vinda do Senhor, tá certo? Bom, meus queridos, muito obrigado por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de disponibilizar aí este resumo desta aula, desta lição de número 10. Confesso que não foi fácil, estou assim muito cansado devido a muita correria, sono, até para ler aqui está difícil porque os olhos estão ardendo, mas enfim, deu tudo certo no final, né? Isso é que é importante. Que Deus abençoe, muito obrigado, e até a próxima lição aí de número 11, se o Senhor assim nos ajudar, tá certo? Fique com Deus, um abraço a todos em nome do Senhor Jesus. Só para lembrar, hoje é sábado, dia 8, hoje nós temos congresso dos varões aqui da nossa igreja, Ministério Aliança Renovada. Agora são exatamente 14 horas e 22 minutos. Então, estou dando essa mensagem, esse recado aí para vocês. Orem por nós, tá certo? Deus abençoe.